Olá, Florindeza, tudo bem? Bem-vinda à nossa aula, no qual nós vamos conversar um pouquinho sobre esse livro do Paulo Fock, que na verdade é resultado da dissertação de mestrado dele, você deve saber disso. O livro, afinal, O que os bebês fazem no berçário. Muito interessante esse livro, porque ele tem um olhar mais voltado para o bebê em si, levando em consideração aquela questão de que a criança, o bebê, eles são seres protagonistas, sujeitos do seu próprio desenvolvimento e que merecem ser escutados para que venham a ter um bom desenvolvimento e uma boa personalidade. Afinal, é a partir desse momento, dessa interação social, que ele passa a se desenvolver e a construir a sua personalidade. O Paulo Fock, nós vamos conversar mais adiante, ele tem uma base muito forte na abordagem de Emily Pickler, mas nós vamos falar mais detalhadamente sobre isso, tá? Interessa dizer a você que aqui nós vamos conversar apenas sobre o primeiro capítulo e o segundo capítulo, tá? Então a gente vai conversando, eu vou pedir que você vá fazendo as suas anotações, sejam elas em forma de resumo, seja ela em forma de questões, enfim, da melhor maneira, mas que você faça realmente anotações para que você tenha um estudo mais ativo possível e não fique apenas nessa passividade de somente me escutar, tá? Porque as chances de você, de fato, compreender são bem menores se você fica nesse momento mais passivo. Bem, no primeiro capítulo, o Paulo Fock, ele fala um pouquinho sobre como é que ele decidiu fazer essa pesquisa dele, tá? Então, ele fala que é uma pesquisa a partir de uma experiência educativa, né? Então, a partir da experiência de professores em sala de aula. E aí ele fala assim, que a pesquisa tem como base uma experiência, partindo assim das diversas facetas vivenciadas ali por aquela professora. Então, a gente vai perceber que o Paulo Fock, ele faz acompanhamento, faz observação de uma professora e de sua auxiliar em uma sala de berçário, tá? E ele parte dessa experiência. E em alguns momentos ele trata sobre a professora, embora não seja o foco dele, ele fala sobre isso. Ó, embora não seja o foco, ainda assim achei importante, ele diz, trazer um pouco esse olhar e essa performance da professora dentro desse momento. E o que as conversas dele e o trabalhar dele, a observação dele ali naquele momento, naquele ambiente, mudaram a professora. Mas a gente vai falar sobre isso mais à frente, tá? Ele fala que um dos objetivos dessa pesquisa era sinalizar elementos para a constituição do Estatuto das Pedagogias para a Pequena Infância, porque ele diz que não existe uma pedagogia voltada exatamente para as pequenas infâncias. A gente tem a pedagogia, a gente fala sobre o desenvolvimento, enfim, mas não existe nada que seja voltado propriamente para a pequena infância, né? E a gente leva em conta também, por exemplo, porque a educação de 0 a 3 anos, ela não é obrigatória, portanto, talvez não existe tantas pesquisas, não se fale, embora hoje em dia se fale muito mais, isso é um fato, né? Mas existe essa questão ainda de não existir essa pedagogia voltada de fato para a pequena infância, né? De olhar para o bebê e partir, evidentemente, do bebê. Ele diz que a educação infantil representa diversas funções na sociedade que tem voltado a sua atenção para as necessidades das crianças em contextos de vida coletiva. O que ele quer dizer com isso? A educação infantil, ela sempre teve, principalmente, a função de, olha, cuidar deste bebê ou dessa criança para que os pais, a mãe, na verdade, né, possa ir para o trabalho, para o mercado de trabalho. Então, essa é a função principal. Aí a segunda, e aí tem outras funções também que são dadas pela sociedade. Mas a verdade é que o Paulo Fock, ele diz que, olha, isso tem mudado, porque agora tem mudado esse olhar de entender que a criança, ela precisa ser olhada como tal, porque ela tem as suas próprias necessidades, e ela, ao conviver num espaço coletivo, ela vai se desenvolver, e ela vai se desenvolver de uma outra maneira, tá? E aí ele traz um pouquinho sobre o momento histórico no qual a mulher migra, né, vai para o mercado de trabalho,
E aí, nesse processo de mercado de trabalho, tem a questão do educar e do cuidar, que passou a ser da esfera pública lá na década de 70. Então, a educação infantil, ela passou a ser olhada no sentido de, já que essa mãe precisa ir trabalhar, alguém precisa cuidar dessas crianças. Então, o cuidar e o educar passou a ser de esfera pública, já na década de 70. Em 1988, o que a gente tem em 88? A nossa Constituição Federal, né? Então, foi demarcado o direito da infância, aumentou a participação em espaços educativos, tá? Com a Lei de Diretrizes e Base, passa, então, a educação infantil ser uma etapa da educação básica. Lembrando, a educação infantil faz parte da educação básica, no entanto, é obrigatória a partir dos 4 anos, que é, no caso, a partir da EMEI. Mas, ainda assim, do 0 aos 3 anos, também a educação infantil, portanto, faz parte dessa etapa, né, obrigatória aí da educação básica. E é muito interessante isso porque, se faz parte, por que não se olha tanto para a pedagogia de 0 a 3 anos? É isso que o Paulo Falck traz um pouco sobre para a gente refletir, tá? E não mais é subordinada às etapas. O que ele quer dizer com isso? A educação infantil, ela passa a ser olhada, e atualmente isso é muito mais claro, porque antigamente, mesmo com essa questão da Constituição, da Lei de Diretrizes e Base, era olhado como educação infantil ser um preparatório para os anos iniciais, para o ensino fundamental, né? Não sei você, mas eu, com 37 anos, a minha educação infantil foi isso. Ela precisa ser preparada para o ensino fundamental. Tanto é que nós tínhamos lá os testes de prontidão, né? Deixa eu ver se essa menina tem as habilidades necessárias para ir para o ensino fundamental. E aí, a partir da Lei de Diretrizes e Base, e agora muito mais profundamente, a educação infantil já não é mais olhada dessa maneira. Ela se basta por si só, sabe? Ela não pode ser olhada como um preparatório, até porque, se ela for olhada assim, a gente vai cair naquela falha de levar para a educação infantil aquele ensino mecanizado, sabe? De trabalhar com as folhinhas, de preparar as crianças, porque elas precisam chegar lá no primeiro ano já sabendo as letras, enfim. Não vamos entrar no mérito dessa questão, mas eu acredito que você já tenha uma ideia, basicamente, sobre o que é que o Paulo Falck traz aqui. E isso não é algo que ele está dizendo, é a realidade que nós estamos vivendo atualmente, tá? Passa a existir a preocupação com a educação infantil, em especial com o quê? Com a qualidade em relação às crianças de 0 a 3 anos, tá? E aí, a gente consegue perceber que são iniciadas cada vez mais cedo. Então, as crianças, elas começam a entrar na escola cada vez mais cedo, estar na escola cada vez mais cedo. E isso influencia diversos aspectos específicos e condições para o desenvolvimento das crianças. Então, por isso que é tão importante de nós virmos. Hoje em dia, a gente consegue ver crianças na creche que chegam lá com menos de 1 mês de vida. Então, é importantíssimo olhar para isso e entender como que funciona, o que precisa ser feito para que a gente consiga proporcionar a essa criança o melhor ambiente para que ela se desenvolva. E aqui a gente lembra muito do cuidar e do educar, que inclusive já foi mencionado pelo Paulo Falck, mas que a gente lembra do nosso currículo da educação infantil, certo? Que fala sobre isso. Então, a criança, ela deixou de ser olhada como um ser imaturo e individual e passou a ser enxergada em um contexto social, relacional. Então, a criança agora, ela não é aquele serzinho sozinho que precisa, enfim, ficar ali no seu ambiente. Eu lembro que antigamente, quando eu era pequena, os bebês que eu via que tinham acabado de nascer, eles eram todos enrolados, muito bem enroladinhos, assim, num pacotinho, e ficava ali. E isso mostra, né, que o olhar, e hoje em dia não mais. Hoje em dia não mais. Então, justamente, de repente as pessoas nem têm de fato a clareza de que elas enxergam assim, mas isso já acontece, de que o bebê, a criança pequena, ela funciona a partir do contexto social, na interação com o outro, ou seja, isso significa que ela vai se desenvolver a partir da interação com o outro. Ele apresenta uma coisa bastante interessante, ele fala sobre a pesquisa da experiência educativa, e aí ele diz assim, é um triângulo que precisa ser pensado na educação infantil, nós temos aqui as políticas,
sociais e pedagógicas. São 3 fatores importantes. Isso significa o quê? Acolher, educar e cuidar, direitos e cidadania, e a convivência e ampliação de saberes. Vamos lá. Então, primeiro, quando a gente fala aqui desse primeiro ponto, que é política, a gente não está falando política no sentido de partidária, não é isso, mas é no sentido de, olha, existem documentos, então, primeiro a gente tem a Constituição Federal e depois a gente tem a Lei de Diretrizes e Bases, dizendo, mostrando e garantindo que esses bebês e essas crianças tenham esses direitos e que, portanto, eles possam ter possibilidade de se desenvolver e depois conviver em sociedade. Então, serem cidadãos. Depois, quando a gente pensa aqui em sociais, a gente tem o acolher, o educar e o cuidar, né? E aí a gente tem a questão da interação, da relação, e pedagógicas, que é o quê? A convivência e a ampliação dos saberes, já a partir da educação infantil. E é muito legal, porque conforme a gente vai lendo, vai estudando, a gente vai percebendo o que significa esses saberes dentro da educação infantil, dentro da pequena infância, tá? Então, a escola, ela foi sendo reinventada. Então, além de lugar para aprendizagens, ela também passa a ser um lugar para a vida coletiva. Então, é um meio de aprendizagem com o outro, que é essa questão do social, porque a gente só aprende, quer dizer, a gente pode aprender sozinho, sim, mas quando a gente tem um outro para aprender, isso é muito mais, acontece de uma maneira muito mais intensa, muito mais profunda, porque a troca com o outro vai possibilitando essa aprendizagem, tá? E aí a gente tem aqui uma citação muito interessante, então ele diz assim: portanto, a escola, enquanto um conjunto de contextos de vida coletiva, é compreendida aqui como um lugar da vida, tecido por vários fios juntos e em conjunto, tramados e constituídos pela ação do eu com o outro, que supõe estar em contínuo exercício de construção. Enquanto nesse contínuo, juntos colhem e acolhem aprendizagens e descobertas sobre si, sobre os outros e sobre o mundo. Olha que interessante, quando ele fala assim, é um lugar da vida tecido por vários fios. O que isso significa? Ele está falando que cada criança tem o seu fio de vida, certo? E aí, quando eles convivem ali dentro daquela mini sociedade, daquele coletivo que é a sala de aula, esses fios, eles vão sendo entrelaçados. Nesse momento, eles passam a conhecer uns aos outros e, portanto, eles passam a aprender a conhecer, porque a gente tem muito claro que nós somos sempre afetados pelo outro, seja positivamente ou seja negativamente. E isso acontece desde a tenra idade, desde muito pequeno, tá? E aí ele diz que, Paulo Fock, né? Conhecimento em movimento é adjetivo da pedagogia, movimento triangular. Então, ele apresenta no texto dele um outro triângulo parecido, óbvio que é parecido, né? Porque é um triângulo. Mas o que ele dizer com conhecimento e movimento? Porque nós estamos em constante movimento e, portanto, em constante aprendizado, né? Não tem como nós ficarmos parados em um único conhecimento. A gente vai aprendendo. Por quê? Porque nesse triângulo a gente tem lá teoria, e aí a gente tem a prática e a gente tem as nossas crenças e valores, né? Isso é um contexto histórico-cultural. Então, primeiro, a teoria é tudo que a gente aprende, seja na nossa formação inicial, que é lá na faculdade, e depois na nossa formação continuada, com a leitura de muitos livros, ao assistir algumas aulas. E depois a gente tem a nossa prática, que é quando a gente pega todo esse conhecimento teórico e vai colocar ali na prática e ver como funciona, e aí a gente percebe que algumas coisas dão certo, outras não dão certo, e a gente entende, a gente vai aprendendo. Tanto é que tem aquela máxima de você só aprende com a prática, né? E por fim, a gente tem crenças e valores, porque aqui é muito individual de cada pessoa. A crença e os valores que você carrega consigo, eles são determinantes para o seu fazer dentro de uma sala de aula. O modo como você enxerga e acredita em determinadas coisas é o que você vai fazer ali dentro da sala de aula, tá? Então, por isso que tem esse triângulo, esse movimento triangular dentro da sala de aula, que é o contexto histórico-social. E ele fala que o conhecimento pedagógico está ancorado nas bases empíricas e na produção teórica já acumulada. O que significa? Porque o Paulo Fock ele fala assim, olha, a minha pesquisa tem
um objetivo de trazer, de falar, de reconhecer uma nova pedagogia, que é uma pedagogia mais voltada para as pequenas infâncias, certo? Para os bebês. No entanto, a gente não pode deixar de lado, não pode fazer de conta que não existe todo o estudo que já existe. Até porque o conhecimento pedagógico, ele está ancorado, então ele tem por base todos os conhecimentos empíricos, ou seja, aquilo que foi vivenciado na prática, porque é a partir da prática a gente tem de fato ali o é ou não é, a gente consegue de fato falar, né? E também a teoria já acumulada até então, todos os estudos, seja para refutar ou seja para nos embasar, não pode ser deixado de lado, tá? Então, uma pesquisa que nasce da própria pedagogia, no caso aqui, o trabalho dele, ele falando, né? É uma pedagogia que nasce da própria pedagogia, da própria experiência. Por isso que a gente tem aqui, ó, o pesquisar a experiência educativa, tá? E aí ele fala assim, nós temos o observar, o refletir e o revelar. Isso é importante. Então, vamos lá. O observar, o refletir e o revelar. Diante disso, quando a gente tem esses três, o que a gente tem? Uma documentação pedagógica, né? Porque primeiro você observa, aí ao refletir você coloca isso no papel, você vai escrever sobre, depois você revela. Ou você reflete e depois revela ao escrever, né? E é muito interessante porque ele nos traz uma citação que eu vou compartilhar aqui com você, que ele fala o seguinte, ele diz assim, isso exige a escuta atenta dos modos como as crianças aprendem, distanciando-se de modos pré-fixados e, por consequência, havendo desnaturalização dos modos como os adultos compartilham essas aprendizagens. Então, aqui a gente consegue lembrar um pouquinho sobre o currículo da educação infantil, que trata sobre essa questão da documentação pedagógica e da escuta atenta, da escuta sensível, né, que é aquela escuta não do ouvir com o ouvido, mas da metáfora, né? Então é o escutar o observar, o sentir, de conseguir enxergar aquela criança ali nos menores detalhes, né? E para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa o quê? Se distanciar daqueles modos que já são pré-fixados. Então, normalmente a gente tende a chegar dentro da sala de aula tendo uma ideia já fixada na nossa mente de é assim que eu tenho que fazer, ou os bebês nessa idade são dessa maneira, e não, porque agora a gente já entende que cada bebê é um ser individualizado, no sentido de ele tem as suas próprias características, ele é resultado do meio em que ele está inserido, e que, portanto, ele vai agir de uma outra maneira a partir da relação do coletivo que ele vai estar inserido. Que, portanto, a partir disso, a gente precisa olhar ali com mais cuidado, né? E desnaturalizar os modos como a gente acaba compartilhando as aprendizagens, certo? Aí a gente pensa o seguinte, né? Na verdade, a gente não. O Paulo Fock, ele traz o seguinte, as pedagogias da pequena infância é um pensamento complexo e nunca um pensamento completo. Ou seja, quando a gente fala em pequena infância, é complexo no sentido de precisa de muita atenção, demanda muito da gente, não é algo muito simples, certo? E não é completo, porque ele nunca vai finalizar, ele não é estanque, ele nunca vai falar, a educação infantil da primeira infância é isso. Não, porque a gente já tem estudos anteriores, mas a gente vai tendo estudos atuais, e a partir desses conhecimentos a gente vai juntando uma coisa com a outra, e aí a gente vai juntando também a nossa prática, o nosso conhecimento dentro da sala de aula, então a gente vai sempre renovando, sempre trazendo novos conhecimentos. Então é isso que ele quer dizer. Portanto, é inesperado, acontece assim, né, principalmente falando de bebês, é inacabável e é inalcançável. A gente nunca vai conseguir alcançar tudo. Essa é uma utopia que é importante a gente já deixar de lado. E aí ele fala assim, o estudo busca construir parâmetros diferentes das demais pedagogias que já existem. Ele está falando sobre a pesquisa dele, né? Ele explica um pouquinho nesse primeiro capítulo por que ele decidiu fazer essa pesquisa, né? Então ele quer trazer novos parâmetros. Não
que ele está julgando ou fazendo um julgamento de valor da pedagogia que já existe, mas o que ele quer, ele pensa um pouco nesse caráter que ocupa na esfera social, né? Então ele quer trazer essa discussão, essa reflexão no sentido de vamos olhar os bebês mesmo, eles não são simplesmente bebês, aquelas coisinhas pequenas e imaturas que precisam de um tempo para receber conhecimento, aquela coisa tradicional, né? Não, eles já estão ali, eles já existem, então eles fazem parte, eles ocupam uma esfera social, tá? Na educação infantil, nós temos crianças e não alunos, e isso é muito importante. Veja, eu acho até interessante para você fazer alguma anotação aí, e isso é muito forte, né? Porque quando a gente fala em aluno na educação infantil, está pressuposto, está ali, não é nem implícito, está explícito a questão do ensinar, do transmitir conhecimento. E na educação infantil, a gente não tem aqui o transmitir conhecimento. A gente tem apenas uma criança que está desenvolvendo e, portanto, nós, enquanto professores, precisamos possibilitar situações para que ela se desenvolva da melhor maneira. Então, você está ali e você vai, não digo nem guiando, mas provendo aquilo que você vai enxergando ao longo do caminho, que é necessário para que aquela criança vai se expandindo. Então, por isso que a gente não pode falar de aluno na educação infantil. Isso é muito interessante, inclusive na hora de nós respondermos questões discursivas, por exemplo. Então, qual a imagem de criança que nós temos na educação infantil? Eu achei isso muito, muito interessante, Paulo Fock traz, pelo seguinte, ele traz a imagem que o Malaguzzi nos apresenta. E Malaguzzi é alguém que a gente já conhece bem por tratar da documentação pedagógica, certo? Então, qual é a imagem? Quando você olha para um bebê, para uma criança pequena, qual é a imagem que você tem? É a mesma imagem para todos? E aí? Porque isso diz muito, né? Inclusive, a gente volta na questão lá de crenças e valores, ou do que já está prefixado dentro da nossa mente. E aí ele fala assim, o Malaguzzi tem como imagem o seguinte, uma criança ativa, competente, desafiadora e curiosa por experimentar o mundo, que se comunica desde que nasce. Então, essa é a imagem que Malaguzzi tem da criança e que é interessante que nós tenhamos também, porque a partir do momento que a gente chega dentro da nossa sala de convivência, né? Eu acho que a gente nem poderia falar sala de aula, a gente fala sala de referência, na verdade. É isso, olha, é uma criança, ela é ativa, ela é competente, ela é desafiadora e ela é curiosa por experimentar tudo que está à volta dela, porque é tudo novo, então tudo ela quer conhecer, ela quer experimentar. E é a partir daí que surge a questão do pesquisar da criança também, né? Outro aspecto importante nas pedagogias para a pequena infância são os espaços. Paulo Fock fala sobre isso. E a gente já tem bastante conhecimento sobre essa questão, né? Porque ele fala da sala de referência. Então foi o que eu falei agora, eu me corrigi porque eu falei sala de aula, e não, porque sala de aula é a mesma coisa que chamar os nossos pequenos de alunos, e não é isso que a gente tem em mente, tá? Então a educação infantil é o lugar privilegiado das relações. Além das relações, importa pensar também na ação educativa e o currículo para verificar os efeitos que causam, assim como os outros aspectos. Então veja, aqui é importante a gente pensar o seguinte, a gente vai pensar na ação educativa, e a ação educativa é o que nós propomos a essas crianças e o currículo. E aqui, quando fala currículo, a gente tende a pensar no currículo da educação infantil, o currículo de São Paulo, né? Calma, é isso também, mas não é só isso. O currículo dentro da unidade escolar. Então, o que é que se pretende desenvolver com aquelas crianças? Você consegue entender? É essa a diferença. E aí, o Paulo Fock, ele nos traz uma situação, uma citação, desculpa, bastante interessante, que ele fala assim, as relações entre o cuidado, a educação, a nutrição, a higiene, o sono, as diferenças sociais, econômicas, culturais das diversas infâncias, a relação com as famílias, as relações entre adultos e crianças que não falam, não andam e necessitam estabelecer outras formas não verbais ou não convencionais de comunicação, as relações entre adultos e crianças pequenas na esfera pública, o brinquedo e o jogo. Então, quando a gente fala de currículo, é isso que se espera que seja pensado dentro da educação infantil.
né? Então, é importante o sono. E como é que a gente olha para essa questão do sono? É importante a alimentação. E como é que a gente olha para essa questão da alimentação? É importante a higiene e é importante a relação tanto entre as crianças como a relação do adulto. E isso é muito legal porque o Paulo Fock, ele tem por base também M. Pickler, como eu já falei para você. Para além disso, quando a gente estuda a M. Pickler mesmo, né, e a gente tem aquele livro Educar os 3 primeiros anos, a gente consegue entender, porque ela fala um pouquinho sobre essa questão da relação do professor com a criança. O quanto é importante, né, naquele momento da troca, como que deve ser esse momento para a criança, no momento da alimentação. Então, a gente já pensa esse currículo, né? Então, qual que é o olhar que se tem? E isso não é somente do professor, mas é da unidade escolar, né? Que, portanto, vai aparecer lá no projeto político-pedagógico. O Paulo Fock, ele fala sobre a didática que acontece na educação infantil, porque é uma didática um pouco diferente, isso a gente já sabe, né? E que a gente já falou no começo da aula. Ele fala sobre 3 pontos. Então, primeiro, a observação, o registro e a projetazione. Olha que legal que é essa questão, porque se fala muito sobre projetazione hoje em dia, mas de repente ainda não seja algo muito claro. Mas o Paulo Fock, ele traz uma explicação bem bacana e bem clara do que é, e a gente entende bem. Então, primeiro, ele fala sobre a observação, tá? O que é a observação de fato? É simplesmente você sentar e ficar olhando a criança ali para ver se está tudo bem? Não, a gente sabe que não, né? Observar o trabalho educativo, a escuta da criança. Então, você vai olhar para sua criança, mas é aquele escutar sensível no sentido de vai olhar os mínimos detalhes e ver como que ela funciona na relação com os colegas. De repente, ela ainda não se comunica por ser um bebê, mas o modo como ela chora, como ela ri, ou como ela demonstra incômodos ou gestos, tudo isso vai nos comunicar algo. Essa é a observação que nós temos que ter. E a partir disso a gente vai para o ponto 2, que é o registro, né? Então, dar sentido ao modo de pensar das crianças. O registro, ele se funde, então ele se une à observação e gera novas observações e vai retroalimentando novos modos de continuar o trabalho. Isso a gente já tem um conhecimento, né, de que é assim, olha, você observa, porque a partir dessa observação você vai registrar, você vai refletir e você vai pensar, bom, essa criança, ela está me dizendo isso, que ela precisa, de repente, de uma mudança aqui nesse espaço. Então, você vai retroalimentando o seu fazer dentro da sala de referência ou nos espaços que vai se utilizando dentro da escola. E isso vai dando continuidade ao trabalho do professor. Tá? E, portanto, você chega no terceiro ponto, que é a projetazione, que nada mais é do que tomar o lugar, a projetazione toma o lugar do planejamento, né? Então, no processo educacional, adultos e crianças promovem oportunidades educativas. Quando a gente planeja a partir só da nossa visão, do que a gente acha que é importante e interessante para a criança. Ah, essa criança com essa idade precisa desenvolver tais habilidades, né? A gente pensa lá nos objetivos de aprendizagem da Base Nacional Comum Curricular. Isso é planejar. Já a projetazione significa você ter esse olhar para querer atingir os objetivos de desenvolvimento de aprendizagem, mas também com a observação e com a escuta ativa que você teve com seus bebês e suas crianças, você partir daquilo que eles demonstram de necessidade, sabe? Então, por isso que ocorre a projetazione, porque tem tanto professor quanto criança promovendo oportunidades educativas, tá? Isso é interessante de nós termos claro. E eu vou falar para você o seguinte, em questões discursivas, por exemplo, eu acho muito interessante que nós usemos a palavra projetazione, mas desde que fique muito claro para você o que é a tal projetazione, que é diferente do planejar, tá? Então, a gente traz mais uma vez a questão do triângulo. O Paulo Fock, ele coloca de um lado do triângulo a observação, do outro lado ele coloca o registro e embaixo ele coloca a projetazione, resultando do que nós já conhecemos de documentação pedagógica. Alguns autores que o Paulo Fock ele utiliza na pesquisa dele e que a gente entende que já é trazido como base
é o Malaguzzi, já é nosso conhecido, Pickler, M. Pickler, e Brennur. Esse eu não conhecia, mas o Paulo Fock traz um pouquinho sobre ele, e é interessante de nós conhecermos. Esses três autores, tanto Malaguzzi, Pickler como Brennur, é isso? Ou será que eu escrevi errado? Deixa eu só ter certeza que é isso mesmo, eu acho. Os três autores olham para as crianças como ativas e capazes, tá? Então, eles conversam. E os três partem da educação, da experiência educativa. É muito interessante porque o Paulo Fock, quando decidiu fazer a pesquisa dele de mestrado e disse, olha, eu quero partir de uma experiência educativa, ele não foi totalmente inovador, né? Ele já tinha uma base, algo que pudesse dar sustentabilidade para ele nessa ideia, né, de ancorar a pesquisa dele. Ele tem bases muito boas. E tanto o Malaguzzi quanto o Brenner, eu acho que é Brenner, gente, é Brenner, os dois eram pedagogos da infância, somente a Amy Pickler, que não, a gente sabe, a Amy Pickler era uma pediatra, né? Mas a gente vai falar sobre a Amy Pickler em outro momento. No entanto, também o Paulo Fock, ele traz algumas explicações sobre esses três autores para a gente, tá? E aí o Paulo Fock, ele traz uma situação muito interessante, né? Que para o Malaguzzi, a paixão pelo conhecimento é intrínseca às crianças, ou seja, querer saber, querer conhecer é algo que faz parte da criança, não é algo que é suscitado, que acontece porque é ensinado, não, faz parte. A criança nasce assim, tá? Então é inerente, é intrínseca à criança a paixão pelo conhecer, né? Ela quer saber de tudo e tal. Então isso é muito legal. E aí, como que o Malaguzzi trabalhou o registro? Acompanhando as ideias de Vygotsky. É isso que o Paulo Fock nos esclarece. Então, a gente tem, na verdade, olha só, Malaguzzi, Pickler, Brenner, mas a gente tem como base ali Vygotsky, né, gente? Olha só. E aí, o olhar é de que a criança, ela é um ser concreto, existe por si só e vai se desenvolver, mas ela faz parte do seu próprio desenvolvimento, tá? E por meio da narrativa se constrói a criança. Então, a partir do que vai se vivendo, a criança ela vai sendo construída, tá? O Paulo Fock, ele fala que na década de 70, a documentação pedagógica ela passou a contar com a fotografia, né? Na verdade, Malaguzzi, né, passou a trabalhar com a fotografia, isso é muito interessante. Então, o Malaguzzi, ele relacionou os livros, que era a teoria já existente, e a escola, que era a prática ali, né, então teoria, prática, nas suas produções, tornando públicas como fonte de debate e cultura pedagógica. Então, o Malaguzzi, já tão cedo, traz essa questão da pesquisa a partir da experiência educativa. Então, teoria, nós temos isso, como que essa teoria funciona dentro do contexto educacional, e a partir disso, relatos, escritos, documentações pedagógicas que são compartilhadas para explicar algumas coisas. E aí nós temos uma citação que o Paulo Fock, ele nos traz, que é a seguinte, veja bem você, ó. Esse é um elemento importante deste estudo, que indica a iminência de pararmos para refletir a experiência educativa, como a que Malaguzzi fez ao longo de seus anos de trabalho, por meio da documentação pedagógica, criando formas de interromper qualquer possibilidade de o pensamento e o conhecimento ficarem parados em discursos e teorias. Tá? Então, muito mais do que simplesmente falar, o Malaguzzi, ele fez o quê? Ele buscou mostrar na prática, né? Na prática não, buscou mostrar por meio da documentação pedagógica o que acontecia na prática. Até porque isso faz com que novos pesquisadores, como no caso de Paulo Fock, vá trazendo muito mais conhecimento. E aí a gente volta naquela questão de essa pedagogia da infância ser inacabável, né? De não ser completa, porque sempre a gente vai tendo novas práticas, novas pesquisas, novas experiências. Passa a entender um pouquinho também o que o Paulo Fock traz sobre a Amy Pickler. Então, a Amy Pickler, ela postulou alguns conceitos importantes sobre o desenvolvimento motor dos bebês lá na década de 20. Olha só isso como é interessante. Associando aos aspectos sociais, afetivos e cognitivos.
Então, ela começa falando um pouquinho sobre o desenvolvimento motor do bebê, então, o deixar a criança no seu movimento, no seu próprio movimento, no seu próprio espaço. Isso está associado aos aspectos sociais, então, a relação com o outro, aos aspectos afetivos, e aí a gente tem aqui aspectos afetivos tanto entre as crianças, como entre o professor e o bebê, e também na relação com os pais, até porque a Amy Pickler, a pesquisa dela começou na relação com os pais, né? Na relação dela, na verdade, com os filhos. E cognitivos, o desenvolvimento dessa criança. Ela defendia a ideia de que um único adulto para um grupo de criança, né, bem certinho, e que fosse respeitado o ritmo e a iniciativa das crianças. Então, aqui a gente tem muito claro o conceito que o Malaguzzi trouxe da progettazione. Quando a gente respeita o ritmo e a iniciativa da criança, a gente está entendendo que ela é competente, ela é ativa e que ela também faz parte do seu próprio desenvolvimento. Portanto, você e a criança estão ali participando. Então, você tem uma progettazione, certo? E também a liberdade do movimento, deixar a criança livre para decidir quando é que ela vai, por exemplo, virar, quando ela vai querer engatinhar, porque é ela se descobrindo e ela tomando consciência de si. Para aplique a Amy Pickler, as atividades livres possibilitam a autonomia, que foi o que eu acabei de falar nessa questão do desenvolvimento corporal. A gente, hoje, não mais, eu acredito, mas até a década passada, a gente tinha nas creches, por exemplo, os bebês que a gente colocava sentadinho encostado na almofada para que ele ficasse sentado, ele ficava assim, né? Não sei se você lembra dessa situação, a depender de quantos anos você já está em educação infantil. E a Amy Pickler, ela defende exatamente isso, de que a criança ela tem que ter autonomia. Ela não tem que sentar porque você quer, ela tem que sentar no momento em que o corpo dela descobrir que é possível fazer aquilo, né? E essa autonomia a gente vai perceber mais à frente que traz outras questões de desenvolvimento na criança, tá? Então, 4 princípios trazidos pela Amy Pickler. Primeiro, uma valoração positiva da autonomia da criança. É extremamente importante esse respeito pela autonomia da criança. Segundo, o valor das relações, sejam as relações, como eu já disse, entre os próprios bebês e crianças pequenas, entre professor e criança ou bebê, e também entre os demais adultos que convivem. É importantíssimo essas relações. Terceiro, a aspiração de que a criança, tendo uma imagem positiva de si, aprende a conhecer sua situação. Então, uma coisa leva a outra. Quando você possibilita que a criança ela tenha autonomia, ela vai tendo consciência de si e ela vai tendo uma imagem positiva de si também. Não construída somente por ela, claro que o adulto que está perto dela vai ajudar nessa construção da imagem positiva, mas isso vai possibilitar que a criança ela consiga aprender a conhecer a situação dela, tá? E, por fim, encorajamento e manutenção da saúde física da criança. Isso é muito importante, né? Encorajamento e manutenção da saúde física da criança. E aqui, a gente entende como, por exemplo, a liberdade que a criança tem de explorar o espaço que ela tem ali disponível e que isso vai aprimorando na saúde física dela. E a saúde física dela também está relacionada com como é que a gente olha para a questão da alimentação, como é que a gente olha para a questão do sono. Tudo isso está envolvido. E depois a gente chega no Brunner, que o nome é Jeremy Brunner. É Brunner mesmo, viu, gente? E refere-se a importantes conceitos para a educação. Então, aqui o Brunner, ele não, né? O Paulo Fock fala um pouquinho sobre o Brunner, de que quais eram os conceitos que esse pesquisador defendia. O pensamento, a linguagem e a narratividade, mas que a linguagem são desenvolvidas a partir das narrativas ocorridas nas brincadeiras e relações. O que isso significa? Quando a gente pensa em narrativas, tende a pensar só no falar, né, ou no escrever, mas quando a gente está falando de bebês e crianças pequenas, a gente está falando sobre a troca que existe. Por mais que a criança ou o bebê não fale verbalmente, mas ela tem outros modos de se comunicar, e que, portanto, vão sendo criadas narrativas. E que muitas linguagens podem ser utilizadas nesse momento da educação infantil, né, na primeira infância. E a gente tem outros autores que falam muito bem sobre isso. Tem um documentário muito interessante que o Paulo Fock ele fala, que é o documentário Babies, de Thomas Balmes.
é interessante se você quiser depois dar uma olhadinha, documentário Babies, tá? Que mostra um pouquinho sobre essa questão da narrativa, do desenvolvimento de uma criança. É bem bacana. Então, é necessário o espaço vazio na vida dos bebês. Mas como assim um espaço vazio? Né? Porque quando a gente fala em espaço vazio, significa dar à criança, ao bebê, a possibilidade de ir conhecendo, de se desenvolver. Não adianta querer dar muita coisa para ele, possibilitar muita coisa, porque às vezes você pode achar que isso é um ganho e na verdade não, você acaba atrapalhando. Aí a gente tem uma situação muito interessante que o Paulo Fock ele coloca, que é assim, sobre a obra de Olmi, 2007, acredito que seja produtivo pensar que aquilo que propomos às crianças é algo que precisa ser refletido com muita seriedade, pois elas são capazes de fazer muito quando são dadas as condições adequadas. E também porque os materiais e espaços oportunizados a elas não devem ser maiores do que a oportunidade de criarem algo. Ou seja, é necessário que haja chances de as crianças modificarem, interferirem e atuarem sobre os materiais e os espaços. Entende agora o que ele quis dizer com essa questão do espaço vazio? Você não precisa ofertar muito. Você vai pensar intencionalmente, aqui fica muito claro essa questão da intencionalidade pedagógica. Você vai pensar intencionalmente a partir da tua observação, da reflexão, do registro, para propor a projetação. Olha aí, o que eu posso propor para essa criança para que ela desenvolva? De repente você observou que a sua criança ela está interessada em um determinado modo de organizar as peças. Só que ela ainda mostra um pouco de dificuldade. Ou ela está só na mesma coisa. O que você pode propor? Um outro material que vai possibilitar que ela continue isso, mas que ela amplie um pouco o olhar dela ali sobre aquele movimento que ela está fazendo. Entende? Então, é isso. É intencionalmente você pensar o que é que você vai propor, tanto de material, quanto no espaço que você vai inserir a criança. E não encher um monte de coisa. Mais para frente, a gente vai ver um exemplo que o Paulo Fock ele traz da professora que ele observou, que deixa isso muito mais claro, mas eu não vou antecipar, a gente vai chegar lá em algum momento, tá? Uma pergunta que o Paulo Fock faz é a seguinte: quais ações dos bebês de até 14 meses emergem das experiências com o mundo em contextos de vida coletiva? Então, essa é a pergunta da pesquisa dele. Então, vamos entender mais uma vez. A pesquisa dele queria responder a essa pergunta. Quais ações dos bebês de até 14 meses que emergem das experiências com o mundo em contextos de vida coletiva, tá? Então, é isso. E aí, ele olha as experiências dos bebês com modos de interação com o mundo deles, subjetivo e intersubjetivo. O que isso significa? Interação dos bebês com o mundo, então com o espaço ali, né, que ele está sendo envolvido, com o mundinho dele, o bebê tem o próprio mundinho dele, às vezes ele fica lá absorto, né? Na relação com o outro, por isso é subjetivo, e na intersubjetividade, ou seja, cada criança é um ser singular, diferente, tem a sua subjetividade. E essas subjetividades, elas vão intercalando, elas vão transpassando umas às outras, que é o que a gente acaba tendo como relação, né, com socialização. E o Paulo Fock, ele traz uma citação que é a seguinte, na verdade ele explica sobre a pergunta dele, né? A partir da pergunta guia anunciada sobre quais ações dos bebês emergem das experiências com o mundo em contextos de vida coletiva, também interrogo. Então, o que mais que ele quer saber? Como viabilizar a imagem de criança, especialmente a dos bebês, a partir das ações registradas? Lembra que foi falado anteriormente sobre a imagem de criança que o Malaguzzi traz? Então, essa questão também que o Paulo Fock queria trazer. Como viabilizar essa imagem da criança? Como mostrar a imagem dessa criança? Depois, como as ações dos bebês problematizam a ação docente? Então, a partir do modo como os bebês agem, como é que a professora, né, problematiza isso? Como as ações dos bebês problematizam a ação docente? E, por fim, nessa relação, como são constituídas as pedagogias para a pequena infância? Ele vai falar um pouquinho sobre isso no segundo capítulo, que é a parte que nós vamos entrar agora. Então, nós chegamos aqui no segundo capítulo, que é caminhos metodológicos. E aí, de fato, ele vem falar um pouco sobre a experiência dele dentro da sala de aula
como que ocorreu, como que foi, e a gente vai entender um pouco melhor sobre isso, tá? Bem, ele fala o seguinte: documentação pedagógica é um processo cooperativo que ajuda os professores a escutar e a observar as crianças com quem trabalham, possibilitando experiências significativas. Certo? Isso a gente já viu, que é o observar, o registrar e a projetazione, certo? E aí ele fala que existem 3 movimentos da documentação pedagógica, certo? Quais são esses 3 movimentos? Primeiro, a postura política em tornar visível a imagem da criança. Política não no sentido partidário, mas no sentido de ser direito da criança ser reconhecida como sujeito já capaz de participar do seu próprio desenvolvimento. Então, a gente precisa ter esse olhar político. Depois, reconhecer o professor como capaz, gerando, então, uma ação, reflexão, transformação. É muito legal isso. E a gente consegue pensar, de repente a gente fala muito sobre isso quando a gente fala sobre o planejar, né? Lá na hora da avaliação. Então, você vai lá, prepara a sua aula, coloca como que vai ocorrer, e depois que você aplica aquelas atividades, você vai lá fazer a avaliação, falar sobre as crianças. Nesse momento, é importante, porque você vai agir, aí você reflete, no momento que você vai fazer a avaliação, você está refletindo para transformar algo. Então, de repente, algo que não deu certo, algo que deu certo que você pode fazer mais vezes, ou para colocar o que você pretende mudar a partir do modo como a criança se posicionou, como a criança interferiu, como a criança participou, tá? E o terceiro movimento é a especificidade de interesse no processo documental, que é sempre sobre a criança, o professor e a pedagogia. Olha que interessante isso, porque quando a gente fala de documentação pedagógica, o foco é sempre somente a criança, né? E não tem de ser assim, porque para que exista esse movimento pedagógico, você tem 3 frentes: a criança, você enquanto professor e a pedagogia. E nesse caso aqui, a gente está falando de uma pedagogia para a primeira infância. É muito importante a gente entender o que o Paulo Foch traz com a pedagogia para a primeira infância. E aí o Paulo Foch, ele fala assim, certo, como que isso vai funcionar na minha pesquisa? Então, ele tem o campo de pesquisa dele, então, no campo, que é o que ele vai enxergar de fato dentro, e do campo, então, o que ele aprendeu da pesquisa dele, tá? E ele fala que a função da documentação pedagógica é revelar a imagem de criança, o adulto e a pedagogia por meio de histórias narradas, que são as narrativas. E narrativa nada mais é do que uma documentação pedagógica. A gente hoje encontra muitas narrativas, né? Normalmente na educação infantil, algumas unidades escolares trabalham com mini histórias, outras trabalham com o texto corrido mesmo, né? Uma prosa normal. Mas, enfim, o que importa, de fato, não é o gênero textual que você vai utilizar, mas sim a importância que você dá para essa narrativa. Porque o narrar é o contar, o falar sobre alguma coisa, certo? Então, o mais importante de qual o gênero textual que é utilizado é o como que essa narrativa ela acontece, levando em conta ou revelando a imagem da criança que se tem ali naquele espaço, o professor, né, e o envolvimento dele, e a pedagogia, né? A pedagogia é da primeira infância, né? Está acontecendo ali uma pedagogia que é voltada de fato, que reconhece a criança ali da primeira infância. Entende o que ele quis trazer para a gente? Bom, observação. Como que foi a observação para a pesquisa do Paulo Foch? Então, a observação ocorreu o campo, né? O campo. Então, como que era? O que ele queria? Enxergar e entender o trabalho pedagógico, assim como o que a criança é capaz de fazer sozinha. Então, essa foi a observação dele. Então, observa apenas um fragmento. Então, ele fala, não adiantava, naquele momento, ele querer observar tudo, porque não tinha braços e não tinha como. Então, ele focou em uma única coisa, entende? Então, observava fragmentos, não tinha como observar tudo, todos os momentos das crianças, é isso que ele quis dizer. Então, era estar atento para o inesperado, assim, sabe? O inesperado. E aí ele fala que nesse momento de observação se tem um terreno muito fértil, porque você acaba tendo muitas coisas, né? E também de não atribuir diagnóstico, ou seja, colabora para o registro e a projetação.
O que ele quer dizer como não atribuir diagnóstico? Porque ali não se estava no momento de observar para falar, ó, deve ser feito assim ou não deve ser feito assim. Não era essa a intenção. A intenção era de somente observar, registrar e pensar na projetazione. Então, é essa explicação que ele traz sobre a observação, tá? E aí, portanto, para a gente entender melhor, ele traz uma citação que ele fala assim, na verdade, ele faz a citação de um outro autor, ou Iuelus, não sei se assim pronuncia. Compreende a escuta em Loris Malaguzzi como estar alerta para deixar de considerar as coisas como naturais e óbvias, resgatando da evidência trivial o extraordinário, o inesperado que há nas palavras, nos gestos, nos desenhos e nos olhares das crianças. Olha, isso aqui é muito interessante e é de uma profundidade tamanha, porque a observação é isso, né? Quando ele fala sobre o escutar, é você estar atento para o que a criança vai... Porque nada é óbvio quando a gente está falando de bebês e crianças. Você não sabe o que vai acontecer no momento seguinte. Então, você tem que estar muito atento, esperando para que algo aconteça. Por isso que ele fala, inclusive, de ser um momento muito... uma terra muito fértil, tá? Então, o Paulo Fock, ele fala que é um problema se o professor não passa por estranhamentos. A gente já entendeu que, olha, esse momento da primeira infância é um momento muito fértil, do não óbvio, das coisas que acontecem em que a gente espere, e, portanto, que é um lugar de muitos estranhamentos. E aí, se o professor ele não passa por estranhamentos, alguma coisa está de errado. Porque o professor precisa sempre, né, se surpreender com as coisas. Oh, meu Deus, olha isso, sabe? Então, o que isso mostra sobre sua função e a imagem da criança? Se você é um professor que não passa por esses estranhamentos, qual é a imagem de criança que você tem? Lembra que a gente já falou sobre isso? Sobre a imagem da criança? Tá? E depois, como que tem sido você enquanto professor? Qual a sua função de professor? Porque a sua função de professor é justamente ter essa imagem de criança que é ativa, né, que a gente já viu, e que, portanto, você vai ter estranhamentos, você vai ter surpresas ao longo aí do seu caminhar pedagógico, tá? Na pesquisa do Fock, inicialmente ele observou 8 crianças, tá? Então, sujeitos como portadoras do inédito. Então, o Paulo Fock ele já tinha consciência de que ele teria muitas coisas ali que ele não esperava, que isso era normal, tá? E aí depois ele foi para a parte do registrar, que foi o que aconteceu no campo. Então, a partir da observação dele, lembra aqui, ele está trazendo o passo a passo da documentação pedagógica, a gente viu lá no começo. Tá? Então, ele está na parte do registrar, que aconteceu no campo. E aí ele vem com a ideia de criar cultura pedagógica, tá? Então, o acompanhamento e o companheirismo que o adulto e criança assumem na prática pedagógica. É importante isso. O acompanhamento e o companheirismo da criança com o adulto na prática pedagógica. Então, é uma linha muito tênue. Então, cuidado para não cair no abandono ou no excesso de intervenção. O que ele quis dizer com isso? Quando a gente tem essa concepção de criança, né, de que ela é potente, que ela é ativa, que ela participa do seu próprio desenvolvimento, a gente tem que tomar cuidado, porque para a gente não ter aquele olhar de querer deixar a criança muito livre, essa criança precisa ser autônoma, então, portanto, eu vou deixar ela muito livre, e isso é ruim porque você acaba abandonando aquela criança e não tendo aquele movimento de projetazione, não participando, incentivando e propondo situações significativas, tá? Mas também ter cuidado para não ter muitos excessos na intervenção. Então, tem que ter um equilíbrio muito... um cuidado muito atento para isso. Você não vai interferir muito no processo da sua criança, mas também você não vai deixar de intervir. Entende isso? Então, é esse olhar muito atento e a escuta é o que vai nos ajudar nesse caso. Ao registrar, o professor ele permite que a criança tome conhecimento de si e de suas atuações. Aqui, quando a gente fala do registro, obviamente, a gente está falando daquele registro que a gente consegue expor, né? Seja na sala de referência,
seja nos corredores da escola, a criança ela passa a enxergar ela na documentação pedagógica que está ali exposta. Isso é importante, né? Na perspectiva de Malaguzzi, o registro deixa de ser apenas uma memória e passa a ser um instrumento formativo e político da escola. Isso a gente já fala muito sobre a documentação pedagógica. Diversos autores que a gente conhece falam sobre isso. Que o seu registro diário, ele não é algo simplesmente que é feito por burocracia, ou não deve ser assim, né? Que esse documento, ele deve ser usado para momentos de formação, sabe? De compartilhamento com os colegas, porque, mais uma vez, é na relação com o outro que nós aprendemos, que nós ampliamos, né? Que nós sugerimos ou propomos novas proposições, enfim. Então, é um instrumento de formação também. E mais, político da escola, de mostrar ali que a criança é um sujeito de direito e que os direitos delas estão sendo respeitados e atendidos, certo? Diante disso, o Fock, ele cita a Madalena Freire, que é um grande nome, ao dizer que não há dicotomia entre o cognitivo e o afetivo. Não tem como separar cognitivo de afetivo. E sim que existe uma relação dinâmica, prazerosa, de conhecer o mundo. Né? Aqui é muito interessante, porque a gente consegue perceber, quando a gente fala de afetivo, a gente consegue perceber, por exemplo, a relação do professor com a criança. Quando você consegue estabelecer uma ponte, uma relação saudável em que a criança ela se reconhece como respeitada, como amada, como, enfim, ali você está propondo a essa criança que ela se desenvolva da melhor maneira possível. Por quê? Porque ela vai tendo uma imagem positiva dela. Percebe isso? Então não tem como separar. E aí o Paulo Fock, ele exemplifica trazendo o poder do registro e cita alguns autores, como a Madalena Freire, o Arschauer, não sei como pronuncia, e também a Osteto. A Osteto também fala muito sobre a educação infantil e ele fala um pouquinho sobre esses autores. E a gente tem uma citação que ele fala assim: registrar é deixar marcas, tecer memórias, fazer histórias. É também a possibilidade de compartilhar descobertas, práticas e reflexões com outros educadores. Que é uma citação da Osteto, se não me falha a memória, naquele livro dela, Encantamentos, não lembro o título agora, mas enfim. Importante, né? Não é o simples registrar, mas é o que você faz com esse registro, a importância desse registro. Então, entendemos a exigência do documentário quando temos a consciência do valor e do significado que se faz, logo, a necessidade de compartilhar. Então, muitas das vezes a gente reclama sobre o registrar, ou escuta de alguns colegas, para que registrar, para que isso? Mas é porque não se tem, de fato, o reconhecimento da importância que é o registrar, e de o quanto isso é importante. E mais, olha, se a gente parar para pensar só um pouquinho, a gente vai entender que, ao longo de um ano inteiro, se você fielmente leva em conta os seus registros e você faz boas documentações pedagógicas, ao final do ano você tem uma grande pesquisa. E que mais? A depender de como foi feita essa pesquisa, você consegue fazer a publicação de um livro. E isso significa você estar colaborando com a pedagogia para a pequena infância. Que é essa pedagogia que o Paulo Fock vem dizer que, olha, precisa existir esta pedagogia. Entende? Olha o quanto é importante, o quanto nós podemos desenvolver dentro das nossas salas de referência. E aí ele fala um pouquinho sobre o fotografar, que apareceu um pouco lá com o Malaguzzi, essa questão do fotografar. E ele fala que o fotografar é um excelente instrumento, pois não precisa ser decodificado no final, ou seja, você tem uma fotografia, você já tem aquilo e pronto, não precisa explicar, não precisa nada. E ele traz essa explicação justamente porque ele escolheu este instrumento para trabalhar no texto dele, né? Tanto é que a gente, ao abrir o livro, a gente tem ali as imagens dos bebês que ele observou, tá? E segundo Malaguzzi, a fotografia pode revelar muitas questões através dos rostos, dos olhos, da boca, dos gestos, da postura e etc. Então, é legal, por exemplo, quando a gente está no dia a dia com as nossas crianças e a gente desenvolve alguma atividade. E aí, de repente, ali você não tem tempo para ficar registrando tudo, porque às vezes o movimento ali é muito grande. Mas se você consegue fotografar vários momentos, depois você para e você vai olhar aquelas fotografias,
você vai enxergar muitas coisas. Então, por exemplo, na relação entre dois bebês, ali no momento você não viu nada demais e foi lá, tira fotos. Isso aqui você tirou uma sequência de fotos. Aí quando você vai olhar essa sequência de fotos, você passa a ver que ali teve alguma comunicação, aconteceu alguma coisa. Então, ali existe uma narrativa. E isso é muito legal de se fazer, tá? Uma citação que o Fock ele traz é a seguinte: certamente as imagens descrevem os fatos e as situações, mas nós também aconselhamos prestar atenção aos rostos, aos olhos, à boca, aos gestos, às posturas e aos sinais esboçados pelas crianças, que são as grandes espias dos sentimentos e das tensões que os animam anteriormente e que qualificam de modo mais natural seus níveis de participação, de esforço, de prazer, de desejo e de espera emergente nas experiências do ato de aprender. Olha que legal, né? E isso é a escuta sensível que a gente tanto fala e que muitas das vezes a gente tem uma certa dificuldade de entender e de colocar em prática, tá? Aí o Paulo Fock, ele fala que o uso da imagem compõe uma narrativa textual e visual que auxilia a compreender a observação de bebês e crianças. Então, não adianta simplesmente você ter ali a narrativa visual. Ela é boa? Ela é boa, mas é importante também que você traga uma narrativa textual. Então, coloque ali uma legenda e explique o que é. É legal porque aqui a gente pode, inclusive, buscar um pouco do que a Osteto traz no livro dela, Registros na Educação Infantil, que ela fala um pouco da documentação pedagógica, dessa documentação de ficar exposta, de mostrar o trabalho das crianças. E ela fala, não é simplesmente você expor, mas é você colocar uma explicação embaixo, né? Então, é você ter uma legenda, uma narrativa textual ali, explicando, porque uma coisa vai complementar a outra. O registro, ele é um processo dialético, né, que vai conversando e precisa levar em conta o querer do sujeito, que é quem? O bebê e a criança. Então, esse registro precisa conversar com quem é o seu bebê e quem é a sua criança. Nesse caso, a gente volta para o que é a projetazione, né? Que é o terceiro momento. Então, ele falou sobre o observar, ele falou sobre o registrar da pesquisa dele, e agora ele vem para a projetazione, que é constatar os dados do campo. Então, ele tinha lá a observação, o registro, e agora ele constata. E como que acontece essa projetazione? Bom, é processo, ele tem ali dentro dessa projetazione o processo e o conteúdo, tá? O processo nada mais é do que usar o material para refletir sobre o pedagógico. Qual material? Todo aquele material que foi coletado ali naquele momento. Esse é o processo. E o conteúdo é o material produzido pelas crianças e pelo professor, seja sonoro ou visual, que foram os instrumentos de coleta importantes. Então, vamos lá, deixa eu explicar para você não se perder aqui. O Paulo Fock, ele está explicando sobre a pesquisa dele. E a pesquisa dele foi feita com base nesse documentário pedagógico. Então, primeiro ele passou pela observação, e ele explicou como foi feita essa observação dele. Aí ele passou pelo registrar, e ele explicou sobre isso, e agora ele chegou no projetazione. E o projetazione é o processo dele, então o material que ele coletou e refletiu sobre, e o material coletado entre as crianças e o professor, tá? Então, projetazione nada mais é do que representa uma abordagem global e flexível. E ali você tem hipóteses iniciais que podem ser modificadas conforme o andamento do trabalho. É quase o planejar, mas eu já falei para você a diferença. O planejar normalmente parte somente de nós. O projetazione parte de nós e das nossas crianças ou dos nossos bebês, né? Então, uma abordagem global, uma ideia global, flexível, ou seja, ela pode mudar. E aí você tem algumas hipóteses iniciais do que pode ser feito e ao longo do processo ela pode ser mudada. E para isso a gente tem uma citaçãozinha que fala assim: talvez não estejamos totalmente cientes do significado de projetare, mas podemos ter a certeza de que, se tirarmos de uma criança a habilidade, a possibilidade e a alegria de projetar e explorar, essa criança vai morrer. A criança morre se tirarmos dela a alegria de perguntar, de examinar e de explorar. Ela morre se não perceber que o adulto está suficientemente próximo para ver quanta força, quanta energia, quanta inteligência, inventividade, capacidade e criatividade ela tem. A criança quer ser vista, observada e aplaudida. Olha isso. Então, quando fala que a criança morre,
É uma metáfora, a gente precisa entender isso, né? Ela morre no sentido de, se você não proporciona tudo isso que a criança precisa, vai chegar uma hora que você vai ter uma criança xoxa, passiva. E isso significa um desrespeito total com os direitos políticos que essa criança tem, lembra? Porque está lá na Constituição e muito mais na Lei de Diretrizes e Base, tá? Então, é importante a gente entender isso. Então, é importante a gente dar visibilidade às histórias das nossas crianças, porque é isso que elas pedem de nós. Na verdade, elas só pedem isso e nada mais, tá? Então, Projetazione se concentra em perguntas sobre como, o que e por que as crianças fazem isso. Então, você está lá no momento, tá, como que as crianças fazem isso? O que as crianças fazem sobre isso? E por que será que as crianças fazem sobre isso? Quando a gente tem esse entendimento, a gente tem ali um processo de projetazione, de projetare, tá? O FOC, ele aborda a questão dos contrastes na documentação. Isso é muito legal, porque aqui no início da aula eu falei para você que em algum momento ele traria a participação da professora, embora não fosse o foco dele na pesquisa, mas ele traz que é o contraste, e o contraste significa, contraste é contrastar, então você pegar duas coisas diferentes e tentar ali, né, colocá-las lado a lado para você ver ali o que tem de contraste, de diferente, tá? Para fazer refletir. Não necessariamente para mostrar se é melhor ou pior, nada disso. E para isso, ele exemplifica um momento com a professora e uma atividade desenvolvida na qual as crianças não atingiram o objetivo. O que aconteceu? Esse momento eu achei muito interessante, porque a professora, ela teoricamente, né, projetou ali uma atividade no qual ela fez uma caixa com recortes na caixa, e papel celofane, se não me falha a memória agora, e a criança ela tinha que tentar enxergar ali aquele celofane ali dentro e talvez puxar, enfim, né? E a professora fez essa atividade. Só que a professora entregou ali para as crianças, e a professora ficou muito ansiosa para que acontecesse logo, para que as crianças entendessem logo qual que era o objetivo dela, professora. E as crianças não conseguiram. Então a professora, de certo modo, ficou um pouco frustrada. Nessa pesquisa feita pelo FOC, o combinado com a professora foi, ele fazia o registro dele, a professora fazia o registro dela, e eles tinham um dia ali na semana que eles chegavam e conversavam. Então, eles contrastavam as suas documentações pedagógicas, né? E nesse momento, pelas fotos, inclusive, né, a professora percebeu, então, assim, não precisou nem o FOC dizer a ela. Ela, ao olhar as fotos, as imagens, ela percebeu que a sala tinha muitos materiais. Aqui a gente já lembra do que a gente falou anteriormente sobre a criança precisa de um espaço vazio, de momento vazio. Por que será? Né? Para que ela consiga focar em uma única coisa. Então, o primeiro ponto que a problemática que a professora enxergou foi a sala tinha muitos materiais. E o segundo ponto foi a professora tinha dado apenas 8 minutos. A professora entregou a caixa para as crianças e ela aguardou apenas 8 minutos. Olha isso, 8 minutos e aí ela já perdeu a paciência e achou que as crianças não tinham conseguido. Então, ela percebeu que a gente precisa dar à criança o tempo dela. Não é o nosso tempo, mas é o tempo da criança. Então, isso é importante também quando a gente vai passar por esse projeto de projetar, né, da Projetazione. Olha, eu pretendo desenvolver essa atividade com as crianças, essa convivência com as crianças, tá? Vai ser só 15 minutos, 20 minutos? Não, a gente tem que deixar um pouco mais aberto, porque pode ser que você tenha crianças que consigam fazer em um tempo menor, mas você vai ter aquela outra criança que ela vai precisar de um tempo maior. Então, precisa ter essa sensibilidade também. E isso a gente vai desenvolvendo ao observar as crianças dentro da nossa sala de referência, tá? Então, as atividades propostas, elas devem estar abertas ao inesperado. Então, planejamento, organização dos tempos e espaços, eles se modificam. A gente precisa ter essa clareza. Então, a imagem da criança que temos é pano de fundo para a maneira como nos relacionamos com ela. Então, é a partir da imagem que nós temos, do que nós acreditamos ser a criança, é que nós vamos relacionar com ela, tá? Exemplo, som na sala de aula. Se você coloca sempre som, sempre coloca músicas, isso mostra muito que tipo de imagem você tem, que é a imagem de que a sua criança não é capaz de se comunicar sozinha, que, portanto, ela tem que ficar ouvindo musiquinhas, e esse som vai interferir na própria comunicação da criança. Ou quando, no momento da troca, por exemplo, você trata a sua criança como se fosse uma mercadoria.
sabe? Como assim? Às vezes a gente faz isso sem perceber. Então, você pega a sua criança, coloca lá no fraldário, tira a fralda, se ela tenta virar, você volta ela, troca e já era. Você sequer olha para sua criança. Você sequer conversa com a sua criança. Isso também demonstra qual é a imagem de criança que você tem. E não é muito respeitoso, né? Essa imagem que você tem sobre a criança, tá? Então, isso são questões que o Paulo Fock traz para a gente refletir também, tá? Então, o Paulo Fock, já finalizando, ele deixa uma pergunta bastante interessante, que é assim: qual é o grau de consciência que temos ao fazer nossas práticas pedagógicas? Pensando aí na primeira infância, qual o grau de consciência que temos de fazer nossas práticas pedagógicas? As nossas práticas pedagógicas partem apenas do conhecimento pré-fixado que nós temos? Ou nós já temos esse olhar de entender qual é a criança, qual é o bebê que nós temos dentro da nossa sala de referência, que são sujeitos de direitos, entende? Tudo isso que nós já conversamos. É muito importante parar para fazer essa reflexão. E é importante, deixa eu até colocar aqui para você, esse trecho eu achei muito importante, e eu vou ler. É importante sempre ter claro o produto final da documentação, para saber eleger quais instrumentos escolhidos a fim de produzir os dados, e ter um cuidado estético. O que isso significa? Aqui a gente está pensando no nosso projetar. Toda vez que eu falar em projetar, você vai entender que é o planejar. E que agora a gente já tem um conceito bem definido de projetazione, então eu acho bem importante a gente já começar a trazer isso mais claro para o nosso dia a dia. Então, primeiro, você pensou lá no que você quer desenvolver com as suas crianças, e você precisa pensar quais serão os instrumentos que você vai usar. Você vai usar a fotografia? Você vai usar apenas o registro da observação? Você vai usar vídeos? Porque quando você tem claro esses instrumentos que você vai utilizar, depois você vai ter, no final, uma documentação. E essa documentação, a gente já sabe, não é para ficar guardada dentro do nosso armário, é para ela ser compartilhada, percebe? Então, é interessante a gente olhar bem para isso. E mais, ter cuidado estético. Então, a maneira como a gente apresenta isso, né? Ou se a gente vai expor, tem que ter todo um cuidado estético, porque isso é importante também para a criança. Enfim, né? É importante da gente olhar para esse conceito de a estética já na educação infantil. E aí a gente chega ao final, olha que coisinha linda, da nossa aula. Eu procurei trazer aqui a explicação passo a passo de como o Paulo Fock conversou com a gente nesse livro dele. Afinal, o que os bebês e as crianças fazem no berçário. Claro que aqui mostrando não as crianças em si, mas o olhar de como que deve acontecer dentro da primeira infância. Essa é a importância da pedagogia para a primeira infância, certo? Espero muitíssimo ter contribuído e nós nos vemos em uma próxima aula. Até mais. Beijo. Tchau.